Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre o comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Em algum momento eu vou perguntar para o meu paciente se ele faz meditação ou se eu já conversei com ele sobre meditação em algum momento. O que é meditação, né? Quando a gente começa a falar de meditação, a meditação é muito associada a uma prática religiosa do budismo. Então, se há 10, 15 anos atrás você fosse conversar com alguém sobre meditação, a primeira resposta que essa pessoa teria é: você está falando do budismo? E acaba que por causa disso a gente tem no nosso imaginário que essa pessoa que medita, né, uma pessoa que está num processo de meditação, a gente imagina o Buda. Então você fala, aquela pessoa ali, ela medita. Você imagina aquela pessoa centrada, aquela pessoa que consegue não ser afetada por esse mundo externo. E muitas vezes essa imagem está tão longe daquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos, que a gente acha que meditação é uma coisa que não é para nós. E a gente corta da nossa lista sem nem pensar um pouco mais sobre isso. Só que de um tempo para cá, então de alguns anos para cá, a meditação sai só do campo religioso, vamos dizer assim, porque a ciência começa a se interessar pela meditação. Então, começa a se interessar quais são os efeitos da meditação. Por que o Buda, por que o monge consegue ter mais gerenciamento emocional que outras pessoas em determinados contextos? A ciência é sempre muito curiosa, começou a tentar entender o que tinha atrás daquele comportamento. Né? Esse comportamento de parar, de focar, ele faz diferença para o nosso cérebro? Ele faz diferença para a nossa saúde mental? E nós começamos a investigar isso. Então, já tem alguns anos que a psicologia investiga os aspectos da meditação e como que isso afeta a nossa saúde mental. Quero me aprofundar sobre isso com você hoje. Esquece a questão da religião, ok? Deixa eu te dar uma definição de meditação e eu vou continuar caminhando com você a partir desse momento aqui. Meditação é um exercício mental no qual você vai treinar a sua mente para ter mais atenção e consciência. Então, toda vez que eu vou conversar sobre meditação com um paciente meu, eu procuro mostrar para ele que, olha só, o que eu vou te propor agora é um exercício. Então, se nós vamos para a academia e fazemos inúmeras repetições, porque nós sabemos que aquilo vai fazer com que a gente ganhe massa magra, né? E a gente começa a querer mais isso à medida que a gente está envelhecendo, a meditação, ela também é um exercício. Ela está treinando o quê? Ela está treinando o nosso cérebro. Então, passe a ver o seu cérebro como um músculo que precisa de treinamento. A meditação é esse exercício que ele vai treinar atenção e foco. E principalmente consciência. Isso significa, como eu estou te falando que é um exercício mental, a meditação hoje nós sabemos que ela tem efeitos sobre o nosso cérebro. Então, olha só. Se você, a partir de amanhã, decidir mudar a sua vida e uma dessas mudanças for que você vai criar um novo hábito em termos de atividade física, você vai lá começar uma musculação a partir de amanhã, daqui uns 3 meses você vai começar a sentir o efeito. Então você vai começar a se sentir com mais energia, você vai começar a ter uma série de efeitos de bem-estar em decorrência da atividade física. Isso a gente já sabe. Semana passada eu falei isso com você. A atividade física é uma das coisas que mais produz neuroplasticidade e neurogênese. Então, a gente entende todos os benefícios da atividade física. Hoje eu quero te mostrar os benefícios, então, da meditação. Quando eu vou para um lugar que eu vou treinar o meu cérebro, que eu vou fazer um exercício para aumentar a minha capacidade em termos de consciência, o que isso produz no nosso cérebro? E aí, para você ter noção, os primeiros resultados disso aqui, quando a gente começa a estudar, então a gente começa a criar protocolo de pesquisa, então a gente tem protocolo de pesquisa utilizando meditação como intervenção para ansiedade, por exemplo, utilizando meditação para trabalhar questões relacionadas à depressão. A gente começa a ter resultados de pesquisa e nisso a gente começa a investigar um pouco quais são os efeitos no nosso cérebro. E a verdade é que o que os estudos mostram é que a partir da 8ª semana você começa a ter mudanças estruturais no nosso cérebro. Então, é como se a partir da 8ª semana o seu cérebro começasse a desenvolver músculo, começasse a desenvolver massa magra. Entre aspas aqui.
Olha só, deixa eu te passar rapidamente pelos benefícios da meditação. Então, quero te mostrar que isso já deveria estar na sua rotina. Se não tá, talvez está na hora de fazer alguns ajustes. O que nós sabemos? Quais são os resultados da prática de meditação? E não estou falando de muitas horas não, tá? Os estudos, normalmente as pessoas fazem prática de meditação que vai variar entre 5 a 10 minutos por dia. Fazer esse exercício 5 a 10 minutos por dia, numa questão de 8 semanas, quais resultados você vai começar a ter? A primeira coisa que nós descobrimos em relação à meditação é que a meditação, você tem um aumento da massa cinzenta do seu cérebro. Se você me acompanha aqui toda semana, na semana passada, você me escutou falando aqui, numa terça-feira à noite, que o uso compulsivo e exacerbado das redes sociais e dos celulares está diminuindo a nossa massa cinzenta. Então, isso está comprometendo a nossa capacidade de decisão, isso está comprometendo o nosso controle inibitório. Não sei se você acompanha, essa semana eu vi uma cena de um homem que bateu no outro porque a esposa estava reclamando do chefe. Então ele foi lá e bateu, as câmeras filmaram aquela coisa toda. O que me leva, né? Cada vez mais a gente está vendo as pessoas mais impulsivas. Isso é resultado do nosso comportamento compulsivo na tecnologia. E a meditação faz o quê? Então, de um lado eu estou numa perda neuronal grave quase aqui, e do outro eu tenho um aumento. Então, o que nós sabemos é que com a prática da meditação, uma das alterações que acontece no cérebro, você tem um aumento das conexões no córtex frontal. Isso significa que essa pessoa tem uma melhora na tomada de decisão, ela consegue se torna uma pessoa mais resolutiva, consegue tomar decisões mais fáceis, e isso melhora a regulação emocional dela. Enquanto o uso compulsivo faz com que eu diminua o meu controle inibitório, a meditação faz com que eu aumente o meu controle inibitório. Então, você vê que a gente está em dois polos aqui. O que mais a meditação provoca na gente? Com 8 semanas, um dos efeitos mais impressionantes que a gente observa é a diminuição na atividade da amígdala. A amígdala é um lugarzinho no seu cérebro que vai controlar as suas respostas de estresse, ansiedade e medo. Então, se você deita à noite e você não está conseguindo dormir, ou se você acorda de manhã e já se percebe ansioso com aquele dia, significa que a sua amígdala está com muita conexão, ela está muito ligada. Então, é uma área do seu cérebro que está muito ligada e faz você ficar em alerta, faz com que o seu pensamento acelere, tudo isso está acontecendo. O que a meditação faz? Diminui as conexões nessa área. Então, basicamente, o que a gente começa a ver é que a meditação, ela tem um efeito direto no controle de ansiedade, de medo e de estresse. Então, às vezes o paciente vem de muito estresse ou muita ansiedade, ele fala, não quero remédio. Eu falo, ok, existem outros caminhos. E, em algum momento, eu vou conversar que um desses caminhos é a meditação. Por quê? A gente sabe que a meditação, ela produz efeitos estruturais de mudanças estruturais no nosso cérebro. A começar pela diminuição na amígdala, que é a atividade que controla a nossa ansiedade. Uma outra coisa importante aqui, vou falar disso para a gente poder evoluir. Deixa eu te explicar uma coisa sobre o nosso funcionamento cerebral. Nós temos uma coisa chamada rede neural padrão, ou rede de modo padrão. O que é essa rede padrão que nós temos no nosso cérebro? É o nosso piloto automático. Então, olha só, a gente está vivendo desde que nós fomos concebidos pelos nossos pais. Então, lá na barriguinha da sua mãe, você já estava vivendo. Cada uma das interações que a gente vai vivendo, isso vai ficando registrado na nossa vida. Você nasce, você tem outras interações e você se comporta e você aprende como ter uma reação X, como ter uma reação Y, como ver o mundo, o que tal coisa significa. E à medida que você está aprendendo e que isso vai sendo repetido, isso cria uma série de conexões cerebrais que se torna o seu modo padrão. Poderia ser considerado o seu eu. Olha só, o modo padrão é o seu piloto automático. O modo padrão é a sua ruminação mental em relação a alguma coisa. O seu modo padrão é o eu que visita o passado, que pensa no passado, que chora, que sofre, ou que planeja o seu futuro. Então, olha que maluquice. Quem planeja o seu futuro é o seu piloto automático. O seu piloto automático, chamado de rede neural padrão, é
todos os condicionamentos que você recebeu ao longo da sua vida. Por isso que você viver no automático é você viver numa repetição dos seus padrões comportamentais, porque é isso que está registrado. Para eu mudar um padrão, eu preciso sair desse modo mental padrão que já está estabelecido. Deu para entender isso aqui? Como que eu saio desse lugar? Como que eu diminuo isso aqui? Uma das maneiras de você diminuir isso é com a meditação. Então, os estudos mostram que a meditação, quando ela se torna uma coisa na prática, isso significa diminuir o controle do modo padrão, aumenta então o contato com o presente, com a presença, consequentemente, aumenta a sua consciência. Então, para vocês entenderem, efeitos como esse de alteração no modo padrão, você só vai ver com o uso de drogas psicodélicas, por exemplo. O uso de drogas psicodélicas atua na rede neural padrão. Só que, ao invés de você ir isso através de, por exemplo, ativos, né, psicoativos, existe um caminho mais fácil que é o caminho da meditação. Só para vocês terem noção o quanto que isso aqui faz diferença para a nossa saúde. E eu vou te falar a última coisa para te ensinar a meditar, ok? A última coisa que eu quero te falar sobre meditação é a seguinte. Ele aumenta, além de tudo isso que eu estou te dizendo, a meditação, ela aumenta uma produção em termos de neurotransmissor. Então, o nosso cérebro precisa de gasolina para funcionar. A gasolina é o neurotransmissor que faz a coisa acontecer. Dependendo de qual combustível está entrando no meu cérebro, eu vou sentir uma coisa ou vou sentir outra. Se eu tenho um aumento de cortisol, eu vou ter uma sensação de estresse e de ansiedade maior. Se eu tenho um aumento de ocitocina, eu vou sentir mais amor e mais conexão com o outro. Se eu tenho um aumento de dopamina, eu tenho um aumento na minha sensação de prazer. A serotonina, ela tá ligada à nossa saúde mental, ela é uma das gasolinas importantes para nossa mente, mas existem alguns tipos de serotonina. Um deles é o 5-HT2A, ela é específica. Essa serotonina específica, ela tá ligada ao controle da sensação de bem-estar. Então, se você quiser se sentir mais feliz, você deveria consumir 5-HT2A. Você deveria consumir 5-HT2A. Por que você não vai na farmácia e compra isso? Porque não vendem. Para vocês terem noção, quando você toma um antidepressivo, que vai ser um competidor da serotonina, às vezes ele nem afeta esse aqui. Ele não compete o suficiente para conseguir aumentar a produção. Mas existe uma coisa que faz aumentar o diacho da serotonina 5-HT2A. Sabe o que faz isso? Meditação. Então, se a gente fala muito dos benefícios da atividade física para a saúde mental, a gente precisa começar, de fato, a olhar agora para os benefícios da meditação para a saúde mental. E eu vou te falar uma coisa com muita tranquilidade, pensando em tudo isso que eu falei, em termos do quanto que isso nos altera fisicamente, em termos do nosso cérebro, a maneira que a gente pensa. Para você mudar, a gente teve uma mudança de ano, né? Saímos de 2024, entramos em 2025. Quando a gente vai mudar de ano, normalmente a gente deseja um ano melhor. Então, normalmente a gente faz as metas, o que eu quero para o próximo ano, o que eu quero que seja diferente, esse ano eu preciso emagrecer, esse ano eu preciso cuidar mais da minha saúde, não, esse ano é um ano que eu quero estar mais com a minha família, né? A gente começa o ano nesse planejamento, sonhando, terminamos o ano lá vestindo uma roupa do nosso desejo para o ano seguinte, então tudo isso está acontecendo. E aí, no dia 2 de janeiro, acontece uma situação e você volta a ser a pessoa que você era. E aí você lembra disso e você segue mais um pouco, e aí daqui a pouco acontece uma coisa que você não gosta e você volta a ter os mesmos padrões de respostas que você tinha lá atrás. E aí a gente não entende por quê, que entra ano e sai ano e a gente tá a mesma pessoa. Entra ano e sai ano, a gente está nos mesmos problemas. Entra ano e sai ano, a gente está nos mesmos dilemas e angústias emocionais e existenciais. Por quê? Porque o ano mudar, muda pouco. No final das contas, se eu quero que 2025 seja um ano diferente, eu preciso ser diferente em 2025.
Isso significa que eu preciso, em alguma medida, ir contra todo o condicionamento e contra tudo que me ensinaram, porque agora, se eu quero fazer diferente, eu preciso ter outras bases de aprendizagem para me colocar no mundo diferente. Como que eu saio do meu piloto automático? Você precisa diminuir a sua rede neural padrão. Como que você faz isso? Meditação. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você conseguir incluir na sua vida a meditação como uma prática, daqui a 2 meses você é outra pessoa. Por favor, entre em contato comigo e fala, Adriana, foi super importante essa live, esse podcast, porque eu comecei a meditar e agora as coisas estão diferentes. Esse é o grau de importância da meditação. Como fazer isso? Deixa eu te dar algumas dicas de como que você pode fazer isso. Às vezes eu vou trabalhar isso com um paciente, porque eu quero que ele medite, porque eu acho que vai ser importante, por uma série de coisas. E normalmente eu começo assim, você tem algum preconceito com meditação? Normalmente essa é a primeira pergunta que eu faço. Por que eu faço essa pergunta? Porque às vezes a gente tem preconceito. A gente imagina a meditação, não, vou ficar sentada, parada sem fazer nada. Nossa, nem consigo. Olha, já tentei, não, esse negócio de meditação não é pra mim. Então, normalmente eu começo querendo ouvir o que a pessoa pensa sobre aquilo, se ela acha que é fácil, se ela acha que é difícil, né? Quais são os pensamentos que ela tem sobre aquilo. Discutimos um pouco sobre isso, eu falo, bom, vamos tentar algumas coisas? E aí eu quero passar por algumas dessas coisas que você pode tentar. A primeira dica que eu dou, se você for começar a meditar, é começar devagar. O que significa começar devagar? 2 minutos. Às vezes a paciente fala, eu não tenho paciência para meditação. Eu falo, você tem 2 minutos do seu dia que você consegue parar? 2 minutos vai ser suficiente. Para você começar, 2 a 5 minutos no máximo, não precisa mais do que isso. Até você ir criando um hábito. Por quê? É difícil mesmo. Eu comecei a meditar tem mais ou menos uns 3 anos, foi 2022, que eu comecei, vai fazer 3 anos agora, que eu comecei a meditar. Eu lembro que no início que eu comecei a meditar, gente, era uma tortura. Eu sentava para meditar, eu pensava, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. Por que eu vou ficar aqui parada sem fazer nada? Ou então, às vezes, eu ia meditar pensando, então, quando parar isso aqui, eu vou fazer tal coisa, eu vou para tal lugar, e eu já vou resolver aquilo ali. E aí, eu me pegava pensando nisso, pensando, não, o objetivo dessa atividade era outra. Sabe por quê? A gente não percebe, mas a nossa mente, ela é tão ágil, ela pula tanto de coisa a coisa, ela tem tanto problema para se preocupar o tempo todo, né? Que a gente fica arrumando problemas para a gente se preocupar, que parar e pensar que eu vou meditar e que eu vou conseguir silenciar a minha mente se torna uma tarefa quase impossível. E aí, olha só, qual que é o exercício? O exercício é de treino mental mesmo. O exercício é treino de foco. O exercício é treino de consciência. Então, o meu cérebro tem um funcionamento que eu começo a falar para ele na meditação que eu quero que ele funcione diferente. Eu estou reaprendendo a pensar quando você começa a meditar. Como que eu posso fazer isso? Existem as meditações tradicionais. Eu particularmente gosto delas e as faço. Faço às vezes até com mais frequência do que as outras. Qual que é? Uma é simples, às vezes eu começo com essa com os meus pacientes. Você vai sentar, você vai se alinhar, né? Precisa ser uma postura confortável, mas não confortável demais. Você precisa estar num estado de alerta também, porque a ideia não é que você durma nesse momento. E a ideia é você focar na sua respiração. Então eu brinco com os pacientes assim, faça 10 respirações, feche seus olhos e faça 10 respirações profundas. Puxa o ar, segura 2 segundos, solta, conta 2... depois conta 3, e você vai fazer isso até 10. Aí eu falo o seguinte, se no meio do caminho você se perder, porque a sua cabeça pensou em outra coisa, você volta e começa do 1. Olha que coisa, o objetivo é você conseguir fazer uma contagem lenta de 0 a 10. Às vezes a gente não consegue. A gente começa, pelo menos eu já passei por isso, você tá lá no 1, no 2... 3, porque amanhã não sei quem, fulano vai, não sei o que. Ai, caramba, eu tava no 2 ou eu tava no 3? A nossa cabeça, ela tá tão volátil que ela tem dificuldade de fazer uma contagem de 0 a 10 devagar, sem que ela se perca. Isso é um treino, então eu volto e eu conto de novo, eu começo a contar de novo. Eu estou treinando a minha mente a estar naquele lugar. Outras meditações possíveis são as meditações guiadas. Então, existem alguns aplicativos de meditação
É interessante para quem gosta. Existem meditações no YouTube, você joga lá no YouTube, meditação para isso, meditação para aquilo, meditação para relaxar, meditação para ansiedade. Ele vai te dar uma meditação. As meditações guiadas é um bom início de exercício, né? Porque você tem alguém ali te ajudando nesse processo. Respira isso, volta, presta atenção. Então, você tem de fato um ajudante ali naquele processo, então pode ser um bom caminho. E uma outra coisa, para o paciente, às vezes, que ele é mais resistente na meditação, às vezes eu passo um exercício que é o exercício da gratidão. É uma meditação da gratidão. Então, olha só, a ideia não é você orar, fazer uma oração de gratidão. A ideia não é chegar aqui e falar, Deus, obrigado pela saúde dos meus cachorros, obrigado pela saúde da minha esposa, obrigado porque tá tudo caminhando bem, obrigado por 2025 começando. Isso não é para você fazer isso não é uma meditação de gratidão. O que é meditação de gratidão? Eu vou parar, eu vou pensar sobre aquilo que eu sou grato, e eu vou sentir isso naquele momento, eu vou me sentir grato naquele momento. Então eu penso nos meus cachorros, eu penso que hoje eu pude estar com eles e que foi muito bom esses momentos, que eu fiz carinho no um, eu fiz carinho no outro, eu lembro deles, eu agradeço por eles. Isso é uma meditação, porque nesse momento, olha só, eu treino a minha mente a ir para um lugar, a sentir uma determinada emoção, a lembrar de como foi aquilo, de me ver naquele lugar. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o que nós estamos fazendo nessas atividades é um treino mental. Eu treino a minha mente a estar naquele lugar. Eu treino a minha mente, né, sendo guiada aqui por alguém. Eu treino a minha mente me exercitando numa gratidão. Essas meditações, a gente chama de meditações tradicionais. Se você for estudar o budismo, eles fazem muito esse tipo de respiração com mantras também. Então você senta, você fecha os seus olhos, você respira, você faz um mantra. Essas são as meditações mais tradicionais. Eu, particularmente, as faço e gosto. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer, e eu quero te dar essa dica hoje também, é escolher a meditação para hora. Que eu acho que à medida que você começa a fazer, isso vai se tornando possível também. Então, eu tenho começado a ter uma prática que eu medito antes de começar a trabalhar. Então, todo dia de manhã, então, sei lá, minha agenda começa, hoje começou às 7h30. 7h20, eu vou estar parada aqui em frente ao meu computador, e eu vou parar, vou respirar, vou fazer uma meditação. Às vezes faço 5 minutos de meditação, para estar naquele lugar, para começar aquele dia, né? Para começar o dia com aquelas pessoas, e aí eu começo meu dia. Você pode, ao longo do seu dia, escolher momentos que cabe uma oração de gratidão, que cabe um momento aqui que eu vou respirar um pouco mais profundo, que eu vou prestar um pouco mais de atenção no meu corpo. E ao fazer isso, começar a colocar isso em prática, ok? Existem pessoas que não gostam de meditação. Que eu tô falando aqui, tá falando, ok, legal, mas Adriana, eu não consigo me imaginar sentada de olho fechado, sem fazer nada, controlando a minha mente. Tá muito longe da minha realidade. Ok. Um caminho possível, uma coisa que nós chamamos de atenção plena, ou mindfulness. É um tipo de meditação. Que tipo de meditação é esse? É a meditação que nos faz um convite a estarmos presentes na nossa vida. Então, a atenção plena nada mais é do que você estar presente e vivendo o que você está vivendo. Eu passo muito essa tarefa para os meus pacientes, tá? A tarefa é o seguinte, eu faço a seguinte brincadeira com eles para treinar a atenção plena. A brincadeira é, você pode fazer o que você quiser. Não vai mudar nada na sua vida, ok? Olha que tarefa legal. Nada vai mudar. Você pode continuar mexendo no seu celular do jeito que você quer. Você pode ver televisão do jeito que você quer. Você pode continuar fazendo tudo absolutamente do jeito que você quer. A regra é a seguinte. Você pode fazer tudo, mas você só pode fazer uma coisa de cada vez. Fazer uma coisa de cada vez, para quando você estiver fazendo aquilo, você esteja fazendo aquilo. Então, a brincadeira fica difícil porque se você estiver assistindo TV e pegar seu celular, você tem que parar a TV. Não pode ver TV e mexer no celular na mesma hora. Se você for comer, vai comer sozinho. Não pode comer mexendo no celular. Tem que comer comendo. Olha que interessante, a gente começa a falar de um treino
para nos ajudar a estar na nossa vida. Sem estar na nossa vida, pensando numa vida que eu queria ter tido e não tenho coragem, ou pensando numa vida que eu quero ter, mas eu não consigo sair, ou pensando em como que eu me arrependo porque eu devia ter mudado a minha vida 10 anos atrás e agora já é tarde demais. A atenção plena faz você estar no presente. O que são algumas coisas de atenção plena que você pode trabalhar? Escutar música pode ser uma atividade de atenção plena. Como assim? Às vezes eu faço essas brincadeiras comigo. Eu entro no carro e falo, música de atenção plena. Na prática significa que eu preciso ouvir a música inteira sem me dispersar. Se eu começo a ouvir a música no meio do caminho, eu começo a pensar que, ai meu Deus, estou atrasada porque o trânsito, eu penso, volta a música. Não consegui ouvir 3 minutos de música. A nossa mente está nessa aceleração. Volta a música. Esteja no presente. Eu escuto a música. Tem uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito dela, é Maria Helena, Lúcia Helena, eu nunca sei o nome dela. Acho que é Lúcia Helena. E eu estava assistindo um podcast, que ela estava sendo entrevistada, ela é uma filósofa, e perguntaram para ela, você medita? Né? Você faz meditação? Sabe qual foi a resposta dela? Ela falou, não, eu lavo louça. Eu achei aquilo incrível. Sabe por quê? Porque se você lavar louça, lavando a louça, isso é uma atividade de atenção plena. Lúcia Helena, obrigada, ela mesma. Isso é uma atividade de atenção plena. Se nós aprendermos a estarmos na nossa vida, fazendo o que nós estamos fazendo, estando naquele lugar, vou te dizer que 90% das nossas ansiedades, elas vão desaparecer num passe de mágica. 90% dos nossos medos e das nossas preocupações e das nossas angústias são sobre coisas que não estão acontecendo, ou aconteceram, ou nós imaginamos que vai acontecer. O que está nos faltando? Estarmos no presente. Então você pode treinar a atenção plena dirigindo. Dirige no silêncio. Fala, não, vou dirigir aqui prestando atenção no trânsito, me mantendo conectada no trânsito. Faz isso quando você for comer, né? Ao invés, às vezes a gente nem percebe. Ai, quando eu comi o pacote de biscoito, o que aconteceu? Você comeu sem atenção plena. Você comeu sem nem perceber o que você estava fazendo. Isso é o piloto automático agindo, ok? Então, a atenção plena é uma maneira de você trabalhar a meditação. Você não precisa sentar necessariamente na cadeira e fechar os olhos. O desafio é viver a sua vida estando na sua vida. Deu para entender isso aqui? Acho que sim, né? A última coisa para a gente caminhar para o final, hein? Essa atividade de meditação que eu vou te falar, ela é muito utilizada dentro da psicologia junguiana. Então, os psicólogos analíticos utilizam muito uma coisa chamada imaginação ativa. A imaginação ativa foi uma ferramenta terapêutica utilizada pelo Jung. Então, o Jung vai trabalhar com a imaginação ativa como uma ferramenta. O que é a imaginação ativa? É você... E por que isso vai ser considerado um tipo de meditação, né? Porque, em alguma medida, sou eu dando foco ao meu cérebro. Então, na imaginação ativa, você pode fazer isso de algumas maneiras. A ideia é que a pessoa sente, feche os olhos, respire, se acalme. A partir do momento que ela se perceba relaxado, ela vai começar a criar um lugar na mente dela. Então, ela vai imaginar ou que ela está indo para um lugar seguro, para uma praia. Às vezes, a gente faz muito essas atividades de você criar um lugar seguro mental, às vezes com paciente de crise, para que na hora da crise ele consiga ir para um lugar que produza relaxamento no corpo dele. E você treina isso através de uma imaginação ativa. Então, as hipnoses utilizam a imaginação ativa. Como que eu faço isso com o meu paciente? Às vezes ele tem uma situação difícil e eu faço com ele um trabalho de imaginação ativa que acaba se tornando um ensaio mental daquela cena. Então, é uma maneira dele se colocar numa cena que é difícil, imaginar aquela cena de um outro lugar de ação que ele consiga manter a ansiedade, por exemplo, num lugar baixo. Fazer imaginações ativas ou exercícios de imaginação ativa também é uma maneira de você treinar o seu cérebro à medida de você... Peraí, vamos lá. Também é uma maneira de você ensinar o seu cérebro e a você que você tem controle sobre os seus pensamentos. Os pensamentos não podem Os pensamentos não podem te invadir de qualquer jeito. Não, peraí, tá me invadindo? Eu tô tendo pensamento intrusivo?
Por que isso aqui está acontecendo? Peraí, é isso que está acontecendo? Esse exercício, a capacidade de você fazer isso consequentemente ir para um lugar que você tem mais domínio sobre o seu mental, vai passar por uma meditação, ok? Fazer ensaios mentais ajuda muito em determinadas situações, né? E aí eu lembro muito do Freud, o Freud vai falar isso. O pensamento é um ensaio da ação. Às vezes eu falo isso com o paciente, às vezes ele está com muita dificuldade de ir para uma ação, eu falo, vamos pensar sobre isso inicialmente, vamos imaginar como vai ser isso, vamos te imaginar naquela cena, imagina vivendo aquilo, imagina como que aquilo vai ser. A imaginação se torna um lugar do ensaio para ação. E nesse processo que eu faço esse exercício intencional, eu estou treinando o meu cérebro a se manter focado, a se manter consciente, ok? Deixa eu te dar algumas dicas para você colocar isso na sua vida de uma maneira mais fácil. Primeira coisa, que para você meditar, você precisa de um ambiente tranquilo. Lembra que eu te falei que às vezes eu escolho? Então, normalmente de manhã, que eu vou começar meu dia, eu opto sempre por fazer uma meditação um pouco mais rápida, que eu me centre, que eu me observe um pouco, porque eu vou começar. Quando eu vou terminar o meu dia, eu tento fazer sempre uma meditação antes de eu terminar. Ou uma meditação que envolva agradecer o que aconteceu, ou uma meditação que envolva eu pensar aí um pouco sobre o meu futuro e as coisas boas que eu quero que aconteça. É um momento, às vezes, à noite, que eu vou fazer um escaneamento corporal, perceber um pouco o meu corpo antes de dormir. Isso me ajuda a relaxar e ir para um lugar de sono. Ajuda a desacelerar o meu cérebro para eu dormir. Então, você pode escolher o momento que você vai meditar, mas garanta que esse momento você não vai ser interrompido. Vai ser um momento que você vai estar num ambiente tranquilo, que você vai poder fazer aquilo sem menino batendo na porta, sem a mulher perguntando, o que você está fazendo? Né? Ou então comunique para sua família, se eles forem muito invasivos, avise, gente, vou meditar, me dá um tempo aí, que eu preciso aqui controlar um pouco minha mente. Quero começar. Como que eu começo? Comece agora, começa hoje antes de dormir, né? Para um pouquinho, faz uma respiração, sente o seu coração, sente o seu corpo relaxando, né? Descansando do dia. Quanto tempo? 2 minutos, ok? Então, essa é uma dica. Comece 2 minutos, eu falo para os meus pacientes. Coloca um cronômetro de 2 minutos, quando tocar 2 minutos, você fala, acabou. Você desliga e vai embora. Começa 2 minutos e vai aumentando gradativamente, ok? Então, consegui fazer isso, fiz uma semana. Beleza, vou aumentar para 5. Tô mantendo, tô conseguindo manter ritmo. Beleza, faça isso. A minha terceira dica é consistência. Então, a gente erra em fazer uma coisa hoje e fazer daqui a 2 meses. Todos esses benefícios que eu te falei da meditação, que tem efeitos, que tem mudanças no nosso cérebro, elas vão acontecer a partir de 8 semanas. Então, a meditação, você precisa de constância para ter esse resultado. Isso significa, na prática, o quê? Que é melhor você fazer um pouquinho todos os dias do que você decidir meditar hoje, fazer 30 minutos, sentir que você é foda e amanhã você não fazer mais nada. Então, entenda isso. Entendi que eu preciso fazer essa mudança na minha vida. Ok, o que eu faço? Eu vou devagar, mas eu vou de maneira consistente e uma hora eu vou chegar ali. Ok? Então, 3 dicas. Olha só, o que eu faço, né? Respondendo a pergunta aí, o que eu faço para meditar quando eu tô muito ansioso? Quando você estiver muito ansioso, e aí vai depender do grau de ansiedade que você tiver, tá? Quando você se acha num grau de ansiedade muito exacerbado, é muito difícil sentar para meditar. Então, nem sugiro você fazer isso. O budismo, por exemplo, uma das meditações que eles fazem é a meditação da caminhada. Eles têm uma prática meditativa que é o chá, né? A prática do chá. É mais fácil nesses momentos você tentar vir para uma atenção plena, você tentar vir para o momento presente. Se a ansiedade está muito alta, eu tento voltar para agora. Às vezes eu vou tomar um banho mais frio para acalmar meu corpo, ou às vezes eu vou tentar focar o que está acontecendo agora, né? O que está acontecendo para além do que está acontecendo dentro de mim, então eu vou um pouco para fora nesse momento. Nesse momento que acalmou, vale a pena começar um treino de meditação. Eu costumo dizer o seguinte: a meditação é o exercício que você treina na paz para lutar na guerra. Estou terminando aqui, deixa eu fazer um raciocínio meio louco para você entender isso aqui.
Um dos lugares de saúde do nosso corpo hoje está na quantidade de massa magra que nós temos. Então, nós sabemos sobre isso. Uma pessoa que tem muita massa magra e ela sofre um acidente, ela vai para um hospital, as chances de sobrevivência dela são maiores, porque o corpo vai precisar consumir muita energia e ele tira da massa magra. É isso que acontece. Isso aumenta a sobrevivência dessa pessoa. Ah, por que eu tô te falando isso? Significa que você vai para academia todo dia e você treina todo dia e você cuida do seu corpo todo dia para você enfrentar uma crise de 10 dias de internação e sair bem, ou não sair tão mal. Então, nós exercitamos e cuidamos de nós todos os dias para no dia que a coisa for ruim, eu ter saúde o suficiente para suportar o dia mal. O que isso tem a ver com a meditação? É a mesma lógica. O treino de meditação é uma prática comportamental que você adquire na sua vida, que você treina e você faz, e você repete, Isso vai aumentando a sua capacidade de percepção, de autopercepção e de gerenciamento emocional, porque é isso que a gente vê que acontece. E à medida que você faz isso de maneira constante, no dia que vem a crise que te atravessa, ela já não te atravessa tanto. Então, a crise que te levava para um pensamento suicida e para uma automutilação, por exemplo, aquela crise não te leva mais para aquele lugar. O que mudou? O exercício que você fez no seu cérebro. Então, meditar é ir para a academia cerebral todos os dias. À medida que você faz isso com constância, isso vai te levar a novos lugares que você deseja na sua vida. No auge da ansiedade, adianta eu sentar e meditar? Se você já tiver prática, adianta sim. Se você não tiver prática, não adianta. Então, é importante você ter a prática da meditação. No momento que a gente colocar isso na nossa vida, entendendo que 2 minutos, que 5 minutos do meu dia que eu tiro para meditar, eu estou cuidando da minha mente, eu estou cuidando do meu cérebro, eu estou aumentando a neurogênese, eu estou facilitando a plasticidade cerebral, eu estou aumentando a serotonina, eu estou fazendo com que as conexões aumentem, eu estou aumentando a massa cinzenta do meu cérebro, olha que coisa maluca. Eu estou vivendo todo dia, me treinando no dia de paz, para no dia da crise eu conseguir não entrar nela, ok? Então, olha só, fica o meu conselho para você, a minha dica, se desafia, começa essa semana, começa hoje antes de dormir, faz 5 minutos, seja no trabalho, pega 5 minutos no meio do seu trabalho, vai pro banheiro, fala, agora eu preciso meditar, põe uma musiquinha aqui, 5 minutos, mas comece a se treinar, comece a se perceber, comece a exercitar. Em 8 semanas, hoje é, não sei, 21 de janeiro, tô meio perdida, gente, nas datas. Estamos chegando no final de janeiro. Final de março, você vai estar diferente. Pode voltar e pode me contar, tá? Eu te garanto isso.